Olá, vamos aqui para o nosso vídeo 2, vamos para a nossa segunda questão, que nós vamos resolver. A segunda questão diz o seguinte, que durante uma viagem pela rodovia BR-163, sentido Santarém-Belterra, o professor de física, muito cansado, cochilou durante 5 segundos. Coitado do professor, né? Na direção de seu veículo. Sabendo que no trajeto, o professor estava a uma velocidade constante de 144 km por hora, ou seja, no momento do cochilo, a velocidade era 144 km por hora, em alta velocidade, né, o professor. E que no momento do cochilo, um animal atravessava a BR-163, onde o animal estava a 250 metros de distância do veículo do professor. Tá? Considerando os fatos, o professor atropelou o animal enquanto estava em seu sono profundo. Tá? Então é o problema que nós vamos calcular, é o que nós vamos encontrar, né? Certo? Então a questão número 2, vamos anotar os dados, né? O professor estava muito cansado, é isso, conforme está o problema aqui. Ele cochilou, ou seja, em um determinado momento, tá certo? Ele cochilou durante um tempo, nesse deslocamento, ele cochilou durante um tempo de 5 segundos, né? Então 5 segundos ele estava cochilando, certo? E nesse trecho do cochilo, a velocidade média dele era de 144 km por hora, tá certo? E aqui a gente não sabe, né? Ou seja, em determinado momento a gente não sabe realmente qual foi a distância que o professor o carro percorreu durante esse cochilo. Um animal estava atravessando. Coloca aqui um animal, tá? Nesse um determinado momento, um animal estava atravessando. A pergunta é se durante esse trajeto, esse cochilo, ele atropelou o animal ou não. Então o que nós vamos ter que calcular aqui? O ΔX, a variação, quanto que o professor de física, o veículo dele percorreu durante esse cochilo, durante esses 5 segundos. Observe que no sistema internacional, velocidade é dada em metros por segundo, o tempo está dado em segundo e velocidade é em metros por segundo. Aqui a velocidade está em quilômetros por hora, 144 km por hora. A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar para metros por segundo, tá certo? E para poder fazer esse cálculo, né, muito simples, para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir por 3,6. Então é uma matemática simples, né? Você vai pegar 144, você vai dividir por 3,6, tá? Que isso aqui, essa divisão, dividindo, você converte para metros por segundo. 144 dividido por 3,6 dá 40 metros por segundo, tá? É a mesma coisa. Então essa é a velocidade em metros por segundo. Agora a gente vai resolver o nosso problema, um probleminha básico de física, tá? Velocidade média escalar, tá certo? Então a velocidade média é ΔX sobre ΔT, tá? Então a velocidade média dele era 40, né? 40. ΔX é justamente o que nós vamos calcular, ou seja, é a distância que ele percorreu durante esse tempo de 5 segundos, tá certo? Durante 5 segundos. Aí ele deu uma situação aqui que o animal estava a 250 metros, tá? Então nós vamos verificar se o professor atropelou ou não, que é uma proporção, né? Multiplica. Então ΔX igual 40 vezes 50 dá 200 metros. Ou seja, então durante esse cochilo, o veículo do professor percorreu 200 metros. Então o professor cochilou, 5 segundos depois ele acordou. Ele já tinha percorrido 200 metros desde o momento em que ele começou a cochilar. Tá? Então, olha só, o que aconteceu? No momento do cochilo, o animal estava a 250 metros. E no momento que o professor acordou, o carro percorreu 200 metros. Então, ele atropelou o animal? Não, ele não atropelou o animal. Faltou 50 metros para atropelar o animal. Ele acordou, ou o animal já tinha atravessado, ou no momento que ele acordou, ele desviou do animal. Então,
não atropelou o animal porque durante o cochilo ele percorreu 200 metros, tá? Essa é a questão número 2. Vamos gravar depois aqui a número 3, tá?